Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Creio na comunhão dos santos. É o que nós professamos no credo. Comunhão em relação às coisas sagradas que Deus nos concede. Os sacramentos são sinais sagrados da presença e da ação de Deus. Então nós estamos sintonizados com Deus e uns com os outros primeiramente através dos sacramentos, do batismo que nos faz filhos, matrimônio que une um casal santamente, da unção que vem em auxílio daquele que está buscando a saúde com a cura, da confissão que nos purifica, nos santifica. Mas esta comunhão dos santos é também a relação que nós temos com toda a igreja e todos aqueles que fazem parte dela. Nós aqui na terra somos a igreja peregrina que está a caminho do céu. As almas do purgatório compõem a igreja padecente que está se purificando. E aqueles que já estão face a face com Deus na glória compõem a igreja triunfante. Igreja peregrina, igreja padecente e igreja triunfante. Nós somos a mesma igreja, portanto nós estamos unidos a todos esses. Ontem nós celebrávamos o dia de finados, dia de oração e memória pelos nossos falecidos. A nossa oração é o canal que nos liga com as almas dessas pessoas que são os nossos entes queridos. Ainda que a morte nos separe fisicamente, existe um elo espiritual entre nós e essas pessoas. E se a nossa oração chega até as almas do purgatório, também as orações daqueles que já estão com Deus, ou seja, os santos, também vêm ao nosso encontro. Isto é comunhão, é uma conexão que existe entre nós,
como igreja do Senhor. A igreja nos primeiros tempos, com os primeiros cristãos, denominava os seguidores de Jesus como santos. Os cristãos chamavam uns aos outros de santos. Não porque eram pessoas perfeitas, mas porque eram pessoas que eram habitadas pelo sagrado. Porque nós temos a graça de ter o Espírito Santo morando em nós. Ser santo é ser separado, mas não é separado da realidade. Não é alguém que tenta se blindar de tudo e seleciona pessoas e vive no mundo à parte. Nós não estamos separados das pessoas, nós estamos como santos, separados do pecado. É nisso que consiste a santidade, porque ninguém é santo por si mesmo, ninguém consegue se santificar pelo próprio esforço. A santidade é dom de Deus. Primeiro, Deus é santo verdadeiramente, com S maiúsculo. E os santos nesta terra, na verdade, são um reflexo da santidade de Deus. É isso que nós vemos na vida de muitos santos. Pessoas que nos levam para Deus, pessoas de oração, pessoas de profunda caridade, pessoas autênticas na fé, pessoas justas. O Evangelho de hoje é um convite a esta vida de santidade. E não pense que a santidade é depois que você morre. Não. A santidade acontece aqui nesta terra. O que vai acontecer depois, na eternidade, é a plenitude dessa santidade. Então nós estamos nos santificando dia após dia. Como? Nos convertendo constantemente. As bem-aventuranças hoje proclamadas por Jesus são este caminho para quem quer se santificar. Jesus diz que são bem-aventurados, ou seja, são felizes, são santos, aqueles que são justos, pacíficos, desapegados, cheios de compaixão, puros de coração, e que enfrentam até mesmo contrariedades por seguir a Deus, por viver na verdade. Bem-aventurados, diz o Evangelho de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito não é aquele que não tem nada para oferecer, é alguém que reconhece a sua limitação e na humildade não se coloca de forma arrogante, mas como alguém necessitado de Deus e que reconhece também que precisa das pessoas. Pobreza de espírito, dentro da Sagrada Escritura, quer dizer uma atitude de quem é dócil, de quem é humilde, de quem não se deixa vencer pelo orgulho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São aqueles que têm compaixão pelo outro, se colocam no lugar do outro. São pessoas que liberam o perdão, não se apegam ao pecado do outro e não deixam que o pecado de mágoas, rancores, ódios cresçam dentro de si. Por isso que, fazendo a experiência da misericórdia, sendo mais tolerantes e compassivos, também vão experimentar a misericórdia de Deus, que é infinitamente maior. Bem-aventurados os pacíficos. No mundo em que existem tantas pessoas que cada vez mais se colocam de forma agressiva na maneira de falar, que veem umas às outras como inimigos, nós precisamos de pessoas pacificadoras. E uma pessoa pacificadora não quer dizer aquela que coloca panos quentes em tudo. Não, mas é aquela que promove diálogo. É aquela pessoa que, mesmo diante das diferenças que existem entre os outros, procura ajudar a todos a fazer um resumo, né? Mas afinal de contas, é preciso a gente encontrar um consenso.
O que todos querem? Ainda que nós sejamos muito diferentes, todas as pessoas querem ser felizes. Então a gente precisa, como pacificadores, olhar também os dois lados. É nisso que consiste ser alguém que promove a paz que vem de Cristo. Não é aquela paz que é ausência de todo e qualquer conflito, porque as pessoas elas entram em atritos em algum momento, não é? Mas a paz é justamente buscar o entendimento, buscar aquilo que é mais importante no final das contas, e não ficar se perdendo em brigas infindáveis. Bem-aventurados os mansos. A mansidão é uma virtude que é muito necessária nos dias de hoje, em que as pessoas estão cada vez mais com a sua mente e o seu coração inquietos. A gente não sabe mais viver o presente, ou a gente vive demais do passado, não é? Guardando coisas ruins. Quem dera nós guardássemos as coisas boas do passado, né? Mas guardando coisas ruins, ou vivemos demais do futuro, de coisas que ainda nem aconteceram, a gente fica agitado interiormente. Os mansos são aqueles que confiam em Deus e sabem que Ele é Senhor de tudo. Por isso não deixam seu coração se agitar de tal maneira. Não são pessoas passivas. Os mansos não são pessoas sem iniciativa, mas são pessoas que exercitam a paciência. São pessoas que acreditam que tudo está nas mãos de Deus, e por isso que eles verão a Deus, porque os mansos conseguem ver longe. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não fazem as coisas com outras intenções, aqueles que não manipulam as pessoas, aqueles que não olham para o outro com olhar de malícia, querendo possuir alguém, olhando para o outro como objeto só de prazer, mas alguém que tem a pureza do olhar de Cristo, alguém que é autêntico, alguém que é respeitoso. E no que diz respeito à sexualidade, eu digo para você que é pai, que é mãe, se pensar que alguém pode olhar para o teu filho com malícia, ou para a tua filha, não é? Querendo usar dele ou dela, te traz um grande incômodo, porque afinal de contas você espera que respeitem o seu filho e sua filha, não é mesmo? Se você tem filho pequeno, não é? Ou um filho adolescente, seja qual for a idade, você deseja que ele seja olhado com o amor que você olha para ele. É esse amor que se deve olhar para as outras pessoas. Então, para vencer a luxúria, a sexualidade errada, é preciso olhar para o outro com respeito. Quando as pessoas começam a olhar para as outras pessoas, não como, né, um objeto de prazer, mas como alguém que tem sentimentos, alguém que também passa por sofrimentos, alguém que deve ser tratado com dignidade, as coisas mudam. Para quem vive muitas lutas no que diz respeito à castidade, comece a olhar para o outro, para a outra dessa maneira. Aí que está o remédio. Tem muita gente que pensa que vencer a sexualidade é simplesmente, né, só se reprimir, quando na verdade é olhar com o olhar de Cristo, não é olhar de amor. E assim as coisas se harmonizam dentro da pessoa e também na relação umas com as outras. Daí é possível respeitar sim o outro, a mulher do outro, o esposo do outro, não é? Ou a própria namorada, o namorado, enfim, né? Saber que o outro é sagrado, existe o tempo certo para cada coisa. Bem-aventurados os justos, são aqueles que não se contentam em ver um mundo de injustiças, aqueles que não toleram aquilo que está errado, mas são aqueles que não só mostram o que é injusto, mas procuram ser justos, e nas pequenas coisas. De nada adianta a gente rebelde, justiceira, falando na internet aí das grandes injustiças, corrupções, se essa pessoa não for justa com
aqueles que estão ao seu redor, justo com os funcionários, justo com a própria família. Às vezes a gente é muito injusto na maneira como a gente fala, como a gente julga. Às vezes a gente é muito injusto, até desproporcional, não é? Na forma como a gente trata o outro. Ah, mas me tratou assim. E às vezes a gente trata pior. Isso é ou não é uma injustiça? Quando não, injustiças até em outras coisas, não é? E às vezes até aquelas que nós condenamos no outro. Então, os justos são aqueles que lutam por um mundo melhor, mais transparente. Um mundo também em que se procura dar para o outro, né, na medida certa, como Deus faz conosco. Por fim, Jesus diz que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa dele. E quando as pessoas mentirem, quando as pessoas não nos compreenderem, porque nós estamos buscando viver a verdade de Cristo. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus, diz Jesus. Que ninguém procure agradar aos outros, mas que, acima de tudo, procure agradar primeiramente a Deus, porque o que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que as pessoas podem nos oferecer. É claro que nós queremos sim o amor das pessoas, o respeito, mas quando elas não nos dão isso, não quer dizer que nós devamos mudar a nossa essência, e muito menos nós devemos trair a nossa fé. Pelo contrário, nós devemos ser originais na fé. E a tua recompensa, a nossa recompensa será grande, porque nenhuma pessoa vai poder dar aquilo que Deus realmente tem para nós. A vida eterna para os santos, a graça para aqueles que se santificam dia após dia, desde já nessa terra. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.